Olá, galera do SEI. Vamos agora estudar sobre os mamíferos, né? A atividade da página 60 tem um texto que fala sobre o Parque Estadual da Massa dos Godóis, localizada na cidade de Londrina, Paraná. É uma das últimas reservas naturais de mata nativa do norte do Paraná. Abriga em seus 690 hectares de área 180 espécies de aves silvestres e 65 de mamíferos. Destaque para o tamanduá-mirim, tatu, macaco-prego, onça-parda, lontra, coati, anta, capivara, o quase extinto gato mourisco, jacus, papagaios, tucanos, anabés, veados e cotias. Estão abertos ao público 10% da área do Parque dos Portais. Trilhas interpretativas, opções de lazer variadas e programas de educação ambiental. Então, sobre as aves e os mamíferos, assinale a opção correta. Então, aqui, ó. A resposta correta é a letra E, porque apresentam a mesma origem a partir dos grupos dos répteis. Por quê? Esses animais, eles são cordados e eles participam aí, né? Eles fazem parte do mesmo grupo, porque apresenta coluna vertebral, crânio desenvolvido, né? E, assim, as outras respostas não têm nada a ver com relação aí aos grupos dos mamíferos, tá certo? Mas eu vou ir mais rápido aqui para a gente não perder tanto tempo. Vamos lá para a segunda questão. Os cachorros são os animais mamíferos, porém não apresentam glândulas sudoríparas espalhadas pela pele. Em dias quentes, após intensa atividade, como correr, ficam com a língua de fora, liberando para o ambiente calor gerado pelo corpo. Qual a função das glândulas sudoríparas nos mamíferos? Então, aqui, né? Os cachorros, eles não apresentam esses tipos de glândulas. Porém, né, na maioria dos mamíferos, essas glândulas sudoríferas, elas vão servir para resfriar o corpo do animal, principalmente quando a pessoa está fazendo uma atividade física muito intensa, quando a gente está fazendo uma academia, uma atividade, uma dança, né, a gente percebe que a gente sua por conta disso. E o suor, ele é uma estratégia do corpo para não aquecer tanto a temperatura, né? E por sermos, né, mamíferos, somos endotérmicos e para manter a temperatura do corpo constante é necessário, né, que haja a eliminação desse suor para resfriar, né, o nosso corpo. Terceira questão. Em agosto de 2013 foi divulgada a descoberta de um mamífero, o olinguito, que parece uma mistura de gato doméstico e urso de pelúcia, nativo das florestas da Colômbia e Equador. Sobre esse mamífero, pode-se afirmar que deve necessariamente apresentar um sistema circulatório duplo. Esses mamíferos, gente, eles apresentam um sistema circulatório duplo em que há 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, como ocorre aí na maioria dos mamíferos. Quarta questão. Os mamíferos surgiram a partir da evolução de um grupo de répteis primitivos, entre 245 e 208 milhões de anos atrás. Atualmente ocupam os mais diversos ambientes e estão distribuídos em grupos prototérios, metatérios e eutérios. Com base no desenvolvimento embrionário, explica a diferença entre esses 3 grupos. Então, vamos lá, né? Os prototérios, como o ornitorrinco, colocam ovos, ou seja, existem mamíferos que colocam ovos, tá certo? E o desenvolvimento embrionário ocorre fora do corpo da mãe. Então, aí eles são ovíparos, né? Os metatérios, como o gambá, apresentam o útero e a placenta pouco desenvolvidos e os fetos completam o desenvolvimento no marsúpio, onde se encontram as glândulas mamárias. Então,
Né, esse animal ele termina de se desenvolver fora do corpo da mãe. E os eutérios, como os cachorros, né, apresentam placenta bem definida e o filhote se desenvolve por completo no útero da mãe, assim como nos humanos, assim como nos gatinhos, nos animais domésticos. Todos esses, né, que a gente tem esse contato maior, cavalo, boi não, né, a vaca no caso, né, o desenvolvimento ocorre completo dentro do corpo, né, o embrião se desenvolve por completo dentro do útero. Bora lá, quinta questão. Embora não seja um fato inédito no litoral catarinense, foi noticiado em nível nacional em agosto de 2004 o encalhe de uma baleia no Rio de Janeiro. Esse animal pertence ao filo dos cordados e à classe dos mamíferos. Com relação aos mamíferos, assinale as proposições corretas. Então, tem mais de uma, né? O coração dos mamíferos apresentam 4 cavidades apresenta 3, cavidades e a circulação é do tipo aberta. Não, apresenta 4 cavidades, né? 2 ventrículos e 2 átrios. E a circulação é fechada. As baleias, assim como os golfinhos e o peixe-boi, são exemplos de mamíferos aquáticos. Ou seja, apesar desses animais serem mamíferos, eles viverem no meio aquático, esses animais apresentam pulmões, só que são adaptados a viver em ambiente aquático. Tem toda essa questão também. Não, a quarta está errada, não tem nada a ver. A oitava é a questão 8. Né? A alternativa 8 fala que a classe dos mamíferos apresenta um representante com membros locomotores modificados em asas, patas e nadadeiras. Por exemplo, né, os golfinhos é um exemplo disso, né, que apresenta nadadeiras, baleias também, patas, né? Muitos deles, e morcegos, por exemplo, são mamíferos voadores, apresentam asas. As outras alternativas, 16, 32 e 64, estão incorretas. Somente as anteriores que eu já tinha dito. Tá bom, galera? Então, esse foi aí o resumão, né, de tudo que a gente viu sobre os grupos dos peixes, anfíbios, répteis, mamíferos. Acompanhe a correção de vocês, acompanhe aí todas as informações para que vocês consigam, né, compreender melhor o conteúdo. Um beijo da Pro Ilma. Fiquem com Deus.